Parabéns aos defensores da liberdade, da democracia. Estados Unidos, suprassumo da democracia, da liberdade, da iniciativa, do protagonismo. E o Trump está dando um chute, um tiro no pé. Veja só o que tem acontecido com toda a economia ao longo do planeta ou ao redor do mundo. E aqui no Brasil foi uma marolinha, só para refrescar um pouco. Bolsas de valores em todo o planeta desabaram hoje depois do tarifaço anunciado ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aqui no Brasil, a bolsa se manteve estável e o dólar comercial fechou na menor cotação em 6 meses. Nem os pinguins escaparam. 2 ilhas da Antártica habitadas apenas por eles também estão na lista de Trump. Em amarelo está quem foi taxado na base de 10%. O Brasil entra nesta categoria, assim como quase todos os outros países da América Latina. Em laranja estão as 27 nações da União Europeia, com 20%. Entre os produtos exportados estão automóveis. Em vermelho, parte da Ásia, como Tailândia, Filipinas e Vietnã, exportadores de produtos eletrônicos e roupas. As bolsas da Ásia revelaram primeiro o impacto do tarifaço, que abalou os mercados do mundo inteiro. No Japão, a queda do índice Nikkei foi de 2,77%. Na Coreia, 0,76%. A China sentiu menos, 0,24%. A Europa também sofreu bastante. A maior queda foi a da Bolsa de Paris, 3,31%, seguida de Frankfurt, com 3%. E mesmo no Reino Unido, menos taxado que a União Europeia, a Bolsa de Londres caiu 1,5%. Roberto Dumas, professor de economia do INSPER, diz que as quedas refletem a insegurança que empresas de vários setores estão enfrentando. Como é que você faz a avaliação de uma empresa? É quanto que ela vai gerar de fluxo de caixa. Se eu não sei quanto que ela vai gerar de fluxo de caixa, eu não sei quanto ela vale. Se eu não sei quanto ela vale, eu vendo essa empresa e vou para um lugar de menos risco. Esse é um dos motivos porque as bolsas caíram. Essa incerteza. Risco não tem problema. Precificamos. Incerteza afeta os mercados e traz mais volatilidade. Quase um tiro pela culatra. Empresas americanas sofreram bastante depois do anúncio que Trump chamou de Dia da Libertação. Liberation Day. Só a Apple perdeu 250 bilhões de dólares em valor. Na Bolsa de Nova York, o Dow Jones caiu quase 4%. O S&P 500, 4,84%. A Nasdaq das empresas de tecnologia despencou quase 6%. Aqui no país, com as exportações sobretaxadas em 10%, a Bolsa Brasileira fechou praticamente estável, queda de 0,04%. O dólar também caiu, 1,23%, cotado a R$ 5,62. É a menor cotação desde 14 de outubro do ano passado. Mas, segundo a economista Mariana Costa, essa não é exatamente uma valorização do real. O que a gente vê é o dólar dos Estados Unidos perdendo valor frente às outras moedas, muito mais do que o real ganhando valor frente ao dólar norte-americano. Então, é um movimento generalizado do dólar dos Estados Unidos que perde valor frente às outras moedas, porque este aumento de tarifa se entende que você vai ter uma desaceleração da atividade econômica no mundo e principalmente nos Estados Unidos, que pode até passar por um período de recessão. Segundo a economista, o Brasil pode não ter sido tão afetado nesse primeiro momento, mas pelo menos por enquanto, das ilhas aos continentes, todos vão sentir a queda geral da atividade econômica. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. O que acontece com o Brasil é que ele deve sofrer um pouco menos do que os outros países, porque as tarifas para o Brasil são um pouco menores. Mas isso não vai evitar que algum impacto a gente tenha aqui na economia doméstica. Todos os países vão ser afetados nesse momento.
O governo brasileiro avaliou hoje que tem instrumentos para reagir à nova postura comercial dos Estados Unidos. Defendeu o diálogo e a negociação e considera que o tarifaço pode até acelerar o acordo do Mercosul com a União Europeia. O presidente Lula falou das tarifas americanas num evento que apresentou um balanço das ações do governo federal. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada ontem pelo Congresso Nacional, e a diretiva da Organização Mundial do Comércio. Os setores brasileiros que vendem para os Estados Unidos, como aço e etanol, estão evitando traçar cenários. O momento ainda é de avaliação e muitas análises. A expectativa de um acordo com a adoção de cotas ainda é real, já que as equipes técnicas dos dois países seguem em reuniões rotineiras. A Confederação Nacional da Indústria afirma que aço, alumínio, veículos e autopeças permanecem com a tarifa de 25%. Dos 20 produtos que o Brasil mais vende para lá, em 8, o Brasil é o maior fornecedor para os americanos, como ferro fundido e café não torrado. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária avalia que os produtos mais impactados são aqueles em que o Brasil é dominante no mercado americano, como o suco de laranja, o etanol e o açúcar, que concorrem com a produção interna dos Estados Unidos. Num documento divulgado pela Embaixada Americana, o governo Trump afirma que Argentina, Brasil, Equador e Vietnã restringem ou proíbem a importação de bens remanufaturados, restringindo o acesso ao mercado para exportadores dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que sufocam os esforços para promover a sustentabilidade, desencorajando o comércio de produtos quase novos e com uso eficiente de recursos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, disse que a decisão de Trump é ruim para todos. Então, o Brasil não é problema para os Estados Unidos. E é ruim para todo mundo. Enfraquece a OMC, diminui previsibilidade, cria insegurança para investimento. Então, nós entendemos que esse não é o caminho. O que nós defendemos é o diálogo e a negociação, né? Não se faz guerra para obter a paz. Quer dizer, guerra tarifária, todos perdem. Alckmin destacou 3 pontos sobre os quais o Brasil deve ter atenção especial. Entre elas, a lei de reciprocidade aprovada ontem pelo Congresso. Não pretendemos usá-la, pretendemos fazer negociação. De outro lado, eu acho que vai acelerar o acordo Mercosul-União Europeia, que é o maior acordo. São 720 milhões de pessoas, 27 países, os mais ricos do mundo na União Europeia e o Mercosul. Eu acho que acelera esse processo. A outra, nós ligamos aqui o alerta, porque pode ter desvio de comércio do mundo para desaguar aqui no Brasil. Então, nós vamos monitorar qualquer alteração brusca de comércio exterior. Líderes na Europa e na Ásia afirmaram que o pacote de tarifas de Donald Trump terá impacto negativo em todo o planeta e ameaçam com medidas de retaliação. A Europa não usou palavras gentis para a decisão de Donald Trump de impor tarifas de 20% para os produtos europeus. É uma decisão brutal e infundada. Brutal e infundada, definiu o presidente francês Emmanuel Macron, ao receber representantes dos que exportam de conhaque ao champanhe, de cereais a remédios. Macron sugeriu uma retaliação imediata. Parem de investir nos Estados Unidos, disse o presidente da França.
Na Alemanha, o maior exportador europeu de carros de luxo para os Estados Unidos, o primeiro-ministro Olaf Scholz declarou que o governo americano está num caminho que só terminará com perdedores. Este é um ataque a uma ordem comercial que criou prosperidade em todo o mundo. É o caos, declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Em todo o mundo, milhões de cidadãos enfrentarão contas de supermercado mais altas. Os medicamentos custarão mais, assim como o transporte. A inflação aumentará. Sempre estivemos prontos para negociar e também já temos um pacote de medidas para nos proteger se as negociações com os americanos fracassarem, completou von der Leyen. O maior aliado dos Estados Unidos, o Reino Unido, taxado em 10%, não se apressará em agir para conter as tarifas. A ministra das Finanças, Rachel Reeves, não quer correr o risco de impedir um possível acordo comercial com Washington. Além do vinho, presunto cru, parmigiano, massas e maquinário para a indústria, a moda italiana também tem força nos Estados Unidos. Tememos por nossas empresas. Vai depender do outro lado, se os americanos estão dispostos a pagar mais, disse Giovanna Ciolini, da Confederação do Setor Têxtil. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, defendendo o amigo Trump, disse que as tarifas não são uma catástrofe e que o alarmismo não é necessário. Meloni criticou a União Europeia por impor novas barreiras como resposta e diz que o seu objetivo é removê-las e não criar novas tarifas. A Ucrânia, sob ataques militares dos russos, foi taxada em 10%, mas para a Rússia de Vladimir Putin, nenhuma tarifa. A China levou um baque com tarifas de 34%. O governo chinês diz que está disposto a negociar, mas, se for preciso, vai adotar medidas de retaliação para defender seus interesses. O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, informou que o seu governo está considerando medidas apropriadas em resposta à decisão de Trump. Canadá e México não apareceram nesta lista de tarifas porque os dois países já tinham sido os primeiros alvos. À meia-noite, começaram a valer as sobretaxas de 25% sobre carros importados. A presidente Cláudia Sheinbaum disse que estava aliviada de o México não ter outros produtos taxados. A Organização Mundial do Comércio prevê que as tarifas americanas vão reduzir os negócios globais em 1% este ano. O cálculo está no comunicado da diretora-geral da OMC, divulgado hoje. Ngozi Okonjo-Iweala expressou preocupação e frisou: muitos membros já entraram em contato e nós estamos dialogando para responder sobre o potencial impacto nas economias e no sistema de comércio global. Os anúncios recentes vão ter implicações significativas no comércio global e nas previsões de crescimento econômico. As nossas estimativas sugerem que essas medidas, juntamente com as introduzidas no início do ano, poderão levar a uma contração global de cerca de 1% no volume do comércio mundial este ano. Uma baixa de quase 4 pontos percentuais em relação às projeções anteriores. A nota prossegue. Medidas comerciais dessa magnitude têm o potencial de provocar efeitos de distorção significativa no comércio. Apelo que os membros da OMC atuem de forma responsável para evitar a proliferação de tensões comerciais. A OMC foi criada para servir exatamente em momentos como este, ela destacou. Aquele é o Lago Le Mans. Bem em frente fica a sede da Organização Mundial do Comércio. A construção é imponente, mas o papel vem perdendo espaço. Entre os motivos, o aumento das negociações bilaterais e regionais e a dificuldade em concluir a rodada de Doha, uma grande reforma da OMC. A crise se agravou em 2019, quando o órgão de apelação do principal mecanismo de solução de disputas parou de funcionar. Justamente porque Donald Trump, ainda no primeiro mandato, barrou a nomeação de novos juízes para pressionar por reformas. Mesmo assim, a OMC ainda é um canal para negociações comerciais.
O advogado Paulo Bentes contou que o telefone dele hoje não parou. O brasileiro já foi assessor jurídico justamente no órgão de apelação. Agora representa países membros nas disputas, entre eles Brasil, Reino Unido, Japão e Canadá. Segundo ele, ainda faz sentido países recorrerem à OMC. A organização continua funcionando. Tem uma função de solução de controvérsias que está paralisada apenas na segunda instância. Então, a primeira instância continua rolando e a segunda instância é que está paralisada. Um relatório de primeira instância ainda serve de moeda de troca nas negociações comerciais para evitar barreiras ao acesso a mercados, a bens e serviços. O ex-chefe da OMC, o brasileiro Roberto Azevedo, destaca que, apesar do isolacionismo americano, os demais países ainda podem seguir lucrando com as regras. E, quem sabe, usar a atual crise para, enfim, reformar a organização. Eles podem até querer adensar o relacionamento entre eles, negociando acordos de livre comércio, aproximação comercial, desimpedimento, para justamente compensar essa turbulência comercial que está vindo dos Estados Unidos. Agora, não tem a menor dúvida que haverá um impacto muito forte no sistema. Ele precisa ser modernizado, ele precisa ser atualizado. Quem sabe, com isso tudo, nós teremos um impulso que poderia ser dado pelos outros países para poder viabilizar essa reforma do sistema mais abrangente. No fim da tarde, Donald Trump disse que tudo está indo como o esperado. Ele comparou a economia a um paciente muito doente que precisou passar por uma cirurgia. Trump repetiu que o objetivo das tarifas é favorecer a indústria e os trabalhadores dos Estados Unidos. Mas especialistas consideram que são os consumidores americanos que mais vão sentir as altas de preços provocadas por essa guerra comercial. Ao anunciar as tarifas ontem na Casa Branca, o presidente Donald Trump convidou o metalúrgico Brian Pennebaker para falar dos benefícios das medidas para a indústria automobilística, dizendo: ele entende mais do setor do que os economistas. Brian contou que ao longo dos anos viu uma fábrica fechar atrás da outra e declarou apoio às taxas de Trump. A ideia do presidente americano com as tarifas é que essas fábricas voltem aos Estados Unidos, depois de décadas de migração da indústria para outros países, para diminuir custos de produção. As fábricas de veículos se concentram no chamado Cinturão da Ferrugem, principalmente na cidade de Detroit. O economista Chris Douglas, da Universidade de Michigan, explica que a produção de carros nos Estados Unidos também será penalizada pelas tarifas de Trump. As cadeias de produção são integradas e recebem peças fabricadas no Canadá, no México e até na China. Essas peças serão sujeitas às tarifas e isso vai encarecer os carros produzidos domesticamente. Trump alega que as taxações vão aquecer a indústria americana e gerar empregos. O professor discorda. A alta dos preços dos carros pode causar uma recessão, o que levará à perda de empregos. Além disso, se você entrar numa fábrica em Michigan, vai ver computadores e robôs montando os carros. Se a produção aumentar, será feita por máquinas. Já o meio-oeste americano responde pela maior riqueza do país, a agricultura. O professor de economia agrícola da Universidade de Nebraska, John Baggin, explica que o setor vai sofrer duplamente. 85% dos fertilizantes que usamos vêm do Canadá e ficarão mais caros. Além disso, os países que importam nossos produtos, como a China e os europeus, vão impor medidas retaliatórias, o que vai prejudicar a nossa competitividade. Outro setor que as tarifas tentam proteger é a produção de roupas. Só que hoje ela é praticamente inexistente nos Estados Unidos. 97% das peças vendidas aqui são fabricadas no exterior, principalmente em países do sudeste da Ásia, como Bangladesh e Vietnã, que serão taxados em 37% e 46%.
Ainda é cedo para saber o impacto das tarifas sobre cada setor da economia americana. Na costa oeste, as empresas de tecnologia, por exemplo, podem ser alvo de retaliações. A produção industrial espalhada pelo país vai ter problemas com interrupções na cadeia de suprimentos. E a queda da produção pode elevar a inflação, reduzir os ganhos no mercado financeiro e desacelerar toda a economia, num país em que o consumo interno é responsável por 2/3 do PIB. O economista Barry Eichengreen, da Universidade da Califórnia, explica: a inflação vai subir e temos que nos preocupar com a economia real, com a possibilidade de uma desaceleração, uma combinação de inflação agora e recessão amanhã. Será o fim da ordem do comércio globalizado cada vez mais livre e aberto que conhecíamos até hoje. Diante das tarifas de Donald Trump, empresas brasileiras e economistas veem novas oportunidades para a produção nacional. Na dinâmica das trocas comerciais, como em alguns jogos de cartas, a posição do competidor pode ser decisiva. E quando uma potência do agronegócio e da indústria se levanta da mesa, é certo que o jogo vai mudar. O economista André Perfeito diz que, com o tarifaço, Donald Trump pode ter tirado os Estados Unidos da jogada. Ele está deixando toda a demanda que era americana na mesa. Ou seja, ele ia consumir mais de outros países, não vai consumir porque ele está tarifando esses países. Então, essa demanda que ficou solta pode ser capturada por outros países. Esse jogo do mercado do comércio global, o que o Trump fez foi reembaralhar o baralho do comércio mundial. E agora cabe aos jogadores, não aos países, saberem se aproveitar disso. Ao taxar todos os países ao mesmo tempo, Trump pode ter criado as condições para uma reação coordenada do mundo. Na avaliação dos economistas, os países terão que se reorganizar, rever acordos. Alguns, em resposta, podem se fechar para os Estados Unidos, o que coloca novas cartas na mão do Brasil. Se em resposta ao tarifaço, os países se fecharem para os produtos americanos, a crise pode ampliar o horizonte do agronegócio do Brasil. Vender mais soja para a China, por exemplo. E menos tarifada do que outras, a indústria brasileira também pode ganhar território, a começar pelos Estados Unidos. É a vez dos aviões brasileiros, que ficaram mais competitivos do que os canadenses. O economista Bernardo Guimarães explica a lógica. Como a gente tem tarifa menor que outros países, o nosso produto vai ficar comparativamente mais barato do que talvez um produto exportado aos Estados Unidos por um país concorrente. O setor calçadista se prepara para ganhar mercado. Hoje, o imposto de importação médio dos Estados Unidos é em torno de 17,3%. Bom, 17,3% acrescido 10% passa para 27%. Se nós compararmos o quanto a China vai crescer de 34%, ou o Vietnã 46%, ou a Indonésia 32%, essa é a oportunidade que nós enxergamos, que nós podemos ter uma competitividade maior no mercado americano. E a fábrica que transforma aço em parafuso quer fazer lucro desses tempos mais duros. O que vai acontecer é o que a gente importa, provavelmente dos Estados Unidos e de outros países, e nós temos a chance de nacionalizar aqui no Brasil de imediato. Não é uma coisa que vai acontecer no futuro, é uma coisa que nós já estamos importando as peças e a gente poderia de imediato nacionalizar aqui. Se a gente souber utilizar esse momento, com o uso do Itamaraty, sabendo pegar todos os países que podem se beneficiar de produtos nossos, entender que o Brasil tem um desconto em relação aos outros para exportar para os Estados Unidos. E, por fim, entender que não é só o mundo agro, mas o mundo industrial nosso pode se beneficiar, tem tudo aí para a gente construir, no médio e longo prazo, uma trilha de crescimento bastante vantajosa para o Brasil. Enquanto os Estados Unidos vão dando tiro no próprio pé, nós temos aqui uma direita fascista, uma direita hipócrita, medíocre, que não mede esforços para botar o brasileiro de joelho